Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal, e hoje nós vamos falar sobre progressão aritmética. Nós vamos ver tanto a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, como a soma dos termos de uma progressão aritmética, tá certo? Então, antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo, tá certo? Agora sim, bora para a nossa aula. Iniciando o nosso conteúdo sobre progressão aritmética, nós vamos para a definição aqui primeiramente. Uma progressão aritmética, também conhecida como PA, né? PA é uma abreviação de progressão aritmética, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. Então, eu separei alguns exemplos aqui para a gente ver, na prática, o que é essa progressão aritmética. Então vamos lá. A partir do segundo termo, nós temos que ele é igual ao anterior somado com uma constante. Então vamos lá. Nós temos aqui o número 5, que é o nosso segundo termo. Esse 5 ele veio do termo anterior somado com uma constante. Então 1 mais quanto resulta em 5? 1 mais 4, né? Então vamos colocar aqui que a constante é 4. E aí, 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 4, 17. E isso desenvolve sucessivamente. Então, esse valor que a gente encontra, que é somado aos termos da nossa progressão aritmética, a gente dá um nome para ele de razão. É uma constante, porque não muda, e o nome que nós damos a essa constante na progressão aritmética é razão. E aqui a gente tem no nosso primeiro exemplo uma progressão aritmética finita, ou seja, ela se encerra aqui no número 25, ela não continua, né? Então aqui é uma progressão aritmética finita, diferente, por exemplo, do segundo exemplo, que é uma progressão aritmética infinita, né? Então vamos lá. Nós temos o primeiro termo 4, 6, 8, 10, 12, 14, e aí a gente já automaticamente consegue verificar que a razão nesse caso é 2, né? E como que a gente faz para encontrar a razão de uma forma mais fácil? Nós não vamos ficar toda hora, que número somado com 1 resulta em 5, que número somado com 5 resulta em 9. O que a gente vai fazer? A gente sempre vai pegar um termo e subtrair desse termo o termo anterior. Então, por exemplo, 10 menos 8 resulta em 2. 8 menos 6 resulta em 2. Então, não importa qual termo você vai pegar. Desde que você pegue um termo e faça uma subtração com o seu termo anterior, você tem a razão. Aqui no terceiro exemplo, a gente tem uma progressão aritmética também, infinita, né? E a razão aqui é zero. Em todos os termos estão somados a nossa razão aqui, que vai ser o zero, tá certo? E aqui, no último exemplo, nós temos uma progressão aritmética infinita também, e note que essa daqui está diminuindo os valores, né? Então, todas essas, as duas primeiras aqui, são progressões aritméticas crescentes, e essa daqui, a última que eu coloquei para vocês, é decrescente. E aí, como que a gente vai fazer para encontrar a razão dela? Do mesmo jeito que a gente fez aqui no anterior. A gente pega um termo qualquer, vamos pegar aqui o 7, e subtrai o termo anterior. Então, a razão é menos 3. Então, é como se tivesse assim, ó, 10, o primeiro termo aqui, 10 mais menos 3. E aí, o mais na frente do parênteses, a gente copia o que está lá dentro, e aí tem o 7. Aí depois tira 3 de novo, e assim sucessivamente. Tá certo? Agora nós vamos ver algumas propriedades da progressão aritmética. A primeira delas diz o seguinte: em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, como assim? Olha os extremos, 3 e 24. 3 mais 24 resulta em 27. Se eu pegar agora termos que são equidistantes dos meus extremos,
eu vou conseguir esse mesmo valor, 27. Olha aqui para vocês verem. Vamos pegar o 6. Ó. O 6 ele está logo ao lado do meu extremo, né? O 21 também está logo ao lado do meu extremo. Então, esses termos, o 6 e o 21, eles são equidistantes das extremidades. 6 mais 21, 27. Se eu pegar, por exemplo, o 9 é o terceiro número, né? Tirando aqui, se a gente contar a extremidade, né? 1, 2, terceiro termo. A gente faz a mesma coisa aqui, a gente tem o 18, 9 mais 18 também 27. Então, isso sempre vai acontecer. São situações que normalmente se pede nos problemas que envolvem esse tipo de assunto. A segunda propriedade, em 3 termos consecutivos quaisquer de uma PA, o termo do meio é a média dos outros 2 termos. Então, você tem uma progressão aritmética. Se você pegar 3 termos consecutivos quaisquer e somar os dois da ponta, vamos dizer assim, os dois extremos, somar e dividir por 2, né, fazer a média deles, você vai ter o número que está no centro. Então, por exemplo, aqui eu peguei o 22 e o 14. 22, 18 e 14 são os 3 termos consecutivos que eu peguei. Se eu somar esses extremos, então 22 mais 14, 36. E se eu tirar a média, né, como eu somei 2 números, eu vou dividir por 2, eu vou ter 18, que é exatamente o número que está aqui. Isso vale para qualquer situação de 3 números consecutivos que você pegar. A terceira propriedade, em uma PA finita com um número de termos ímpar, o termo do meio será igual à média dos extremos. Então, ó, aqui a nossa progressão aritmética aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O termo do meio é o 20. Se eu pegar os extremos e somar, e dividir por 2 de novo, ou seja, calcular a média desses valores, 5 mais 35, 40, dividido por 2, 20. Tá certo? E aí agora a gente tem a fórmula do termo geral de uma PA. O que é essa fórmula do termo geral de uma PA? A fórmula de um termo geral é para você encontrar um termo qualquer dessa progressão aritmética. Imagina, por exemplo, uma progressão aritmética 3, 6, 9, 12, 15, e uma pessoa pergunta qual é o milésimo termo dessa progressão aritmética. Fica inviável a gente fazer todos os termos até chegar ao milésimo. Aí muita gente vai falar, mas está indo de 3 em 3, é fácil. Sim, mas nem sempre vai começar dessa forma, né, as progressões aritméticas. Às vezes a gente vai ter aí uma razão 1/4, a gente vai ter o primeiro número 58, e assim, entendeu? São várias situações que pode complicar o nosso raciocínio. Então, o que eu quero que vocês entendam? Para a gente ficar guardando fórmulas, e sem, às vezes, entender ao certo como funciona, isso daí pode complicar na hora de fazer uma prova, na hora de fazer um vestibular, por você esquecer um sinal ou alguma coisa do tipo. Então, eu separei um exemplo aqui, só para vocês verem como que a gente chega na fórmula, porque aí depois, se algum dia vocês precisarem, vocês vão lembrar como chegar a essa fórmula, tá certo? Então eu peguei uma progressão aritmética bem facinho aqui, começando no 2, a nossa razão aqui vai ser quanto? O 4 menos o 2, né? Então a nossa razão aqui é o 2. E aí a gente vai começar então a nossa dedução. Aqui nós temos o nosso primeiro termo, que é o 2, o segundo termo, que é o 4, o terceiro termo, que é o 6, e assim sucessivamente. Só que o meu primeiro termo nós vamos chamar de A1, certo? Então, o que é o A1? O primeiro termo. O segundo termo nós vamos chamar de A2. Então, o que é A2? O segundo termo. E assim sucessivamente. Acho que até o A3 aqui já é o suficiente para a gente deduzir a nossa fórmula aqui, tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente viu lá no começo, na definição, é que em uma progressão aritmética, todo termo a partir do segundo é o seu anterior somado com uma constante. Então, ó, o A2, o que ele é? O A2 é o A1 somado
com a razão, correto? É só a gente, toda vez vai ser isso. Você tem o primeiro termo, o segundo termo vai ser o primeiro termo somado com uma constante. Nesse caso aqui é 2, mas a gente vai deixar o nosso R aqui para desenvolver a fórmula, né? A fórmula do termo geral. Agora a gente vai para o A3. O que é o A3? O A3 é o A2 somado com a razão, correto? Só que o A2 pode ser escrito como A1 mais R. Então, aqui no lugar desse A2, vou colocar até em outra cor aqui, no lugar desse A2, eu vou colocar A1 mais R, que é o que eu tenho aqui em cima, e vou repetir esse R aqui agora. Deixa eu colocar aqui na cor original agora. Então, olha lá, o A2 virou A1 mais R e esse R eu mantive. Agora, então, isso daqui virou o quê? A1 mais R, 2R. Certo? Vamos fazer mais um aqui. O quarto termo vai ser o quê? Vai ser o A4. O A4 pode ser escrito de que forma? A3 mais a razão. Porém, o A3 pode ser escrito de que forma? A1 mais 2R. Então, nós vamos mudar isso daqui agora do A4 para A1 mais 2Rs e vamos repetir esse R que está aqui. Então, o que a gente vai ter? A1 mais 2R mais R, 3R. E aí a gente encontrou a forma de escrever o A4. Agora, se a gente parar para analisar essas situações aqui, nós temos um padrão. Qual que é o padrão? Olha o A2, A1 mais R, A1 mais 2R, A1 mais 3R, todos eles têm A1, correto? Então, para eu calcular um termo qualquer, o que é esse AN aqui, Jonathan? O N é a posição. Se você quiser calcular o 10º termo, você vai trocar o N por 10. Se você quiser achar o 50º termo, você vai trocar o N por 50, certo? Então, ó, eu não sei a posição, AN, o N aqui está representando a minha posição, certo? Então, ó, todo termo que eu estou olhando aqui, todos eles têm A1 mais, né? Olha lá, A1 mais, A1 mais, A1 mais. Então, A1 mais. E agora vamos entender, vamos ver se a gente consegue enxergar aqui a nossa lógica também na parte que envolve a razão. O A2 é 1R, o A3, 2R, o A4, 3R, o A7 vai ser o quê? 6R, né? Então, o que a gente percebe, por exemplo? Que o número da posição do meu termo é uma unidade maior do que o número que está do que a quantidade de razões que eu tenho. Então, se eu pegar a quantidade a posição do meu termo, né? Lá, a posição 4 ficou 3, a posição 3 ficou 2, a posição 2 ficou 1. Então, se eu pegar a minha posição e tirar uma unidade, eu consigo colocar esse número aqui, certo? Olha lá, ó, n menos 1. Se fosse A3, ia ficar 3 menos 1, 2. É o que está aqui. Multiplicado por R. Né? Olha lá, todos eles, esse valor que está aqui tem que multiplicar o R. E esse, então, é a nossa fórmula do termo geral. Mostrei como que a gente faz, porque se algum dia você esquecer a fórmula, ficar nervoso, alguma coisa assim numa prova, você sabe de onde tirar e de uma forma rapidinho, né? Nós vamos fazer aqui agora um exemplo para encontrar um termo de uma progressão aritmética. Nós temos aqui a progressão aritmética 7, 14, 21, 28. Rapidamente a gente já consegue identificar que a razão é 7, né? Estão sendo acrescidos 7 unidades em cada termo aqui a partir do segundo. E a gente, então, vai para a nossa fórmula. Se eu quiser saber o 30º termo, como que eu vou fazer?
Então, vamos lá para a nossa fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica R. Eu quero saber o 30º termo, então eu quero saber o A30. A1 é 7, mais N menos 1. O meu N não é 30? 30 menos 1, 29 vezes a nossa razão, que é 7. O nosso A30, então, será igual a 7 mais 29 vezes 7. 7 mais. Se fosse 7 vezes 30, daria 210. Só que, como é 29, né, então tem que tirar uma vez o 7. Então, 210 menos 7, 203. E agora eu somo com o meu primeiro termo. Nós temos aqui, então, o nosso A30, que é igual a 210. Então, o 30º termo é igual a 210, tá certo? Nós temos também aqui uma fórmula que indica a soma de todos os termos de uma progressão aritmética. Então, imagine aí uma progressão aritmética que tenha, por exemplo, 1000 termos, e você queira somar. Imagina do número 1 até o 1000, uma progressão aritmética que vai do 1 até o 1000 e a razão é 1. Então, 1, 2, 3, 4 até o 1000. E você quer a soma de todos os termos. Então, você vai ter que fazer 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Imagina a situação que você vai se encontrar, a dificuldade que você vai ter para resolver isso daí. Então, eu peguei um exemplo um pouquinho mais fácil, né? A gente vai só até o 100 aqui, e a gente vai utilizar daquelas propriedades que a gente viu agora há pouco. Que propriedade que você está falando? Olha só, o primeiro termo somado com o último termo, nesse caso aqui, resulta em 101, correto? E lembra que os termos equidistantes das extremidades somados resultam no mesmo valor? Então, ó, 2 mais 99 vai dar 101 de novo. 3 mais 98 vai dar 101 de novo. E aqui essa reticência quer dizer que depois do 4 vem o 5, 6, 7, 8, 9 até o 96 e depois pula para o 97. Então, o que a gente enxerga aqui? Né? Todas as somas aqui resultam em 101. Quantas vezes eu vou ter o número 101 aqui? Eu vou ter o número 101 50 vezes. Por que 50 vezes? Porque eu tenho 100 números. Mas para fazer o número 101, eu preciso de 2 números. Então, eu teria que pegar os 100 números, dividir por 2, porque eu estou juntando de 2 em 2, para poder ter o número que eu vou multiplicar para chegar na nossa resposta. Então, eu poderia fazer 101 vezes 50, que ia dar certo para isso daqui. Tá certo? Mas a gente precisa encontrar uma fórmula que resolva isso, né? Uma fórmula que transforme isso para uma situação que a gente pode usar em qualquer progressão aritmética. Ó, a soma dos termos de uma PA nós vamos chamar de SN. O que é SN? A soma dos termos. Esse N aqui agora é a quantidade de termos que eu tenho na minha progressão. Então, nesse caso aqui é 100. Então, a gente trabalharia aqui, por exemplo, com S100. São 100 termos. Se eu quisesse a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão, seria S20. Tá? Então, vamos lá. SN é igual... O que a gente viu aqui? Ó? Que eu vou ter que somar sempre o primeiro com o último termo e multiplicar e verificar quantas vezes eu vou ter essa soma para poder multiplicar um pelo outro, certo? Então, vamos por partes. A primeira coisa que eu tenho que fazer, somar o primeiro com o último. Então, vamos lá. Eu vou somar o primeiro com o último. Mas eu não sei qual que é o último aqui. Então, a gente vai pôr AN, né? Se for 100 números, aqui vai ser o A100. Se aqui for 30 números, aqui vai ser o A30, certo? Então, é A1 mais AN, e agora eu tenho que multiplicar por... Como que a gente encontrou esses 50 aqui?
Esse 50 foi pegando todos os termos que eu tenho e dividindo por 2, não foi? Então, eu vou pegar todos os termos que eu tenho e vou dividir por 2. Isso daqui vai virar o quê? Sn é igual, resolvendo aqui, ó, multiplicação de frações, o de cima com o de cima, dividido por o de baixo vezes o de baixo, né? Aqui não tem nada, pode ser 1, então vai ficar 2. E assim a gente encontra a nossa equação, a nossa fórmula, aliás, que nos permite encontrar a soma de vários números de uma progressão aritmética de uma forma mais fácil. Vamos aplicar aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui é 101 vezes 50, né? Se fosse 100 vezes 50, dava 5.000. Então, aqui dá 5.050. Correto? Vamos fazer aqui aplicado na nossa fórmula agora. Ó. Nós temos 100 termos, né? Então, deixa eu só colocar outra cor aqui. Então, ó, a soma dos 100 primeiros termos de uma progressão aritmética é igual ao primeiro termo, 1, mais o último termo, multiplicado pela quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. S100 é igual a 1 mais 100, 101, vezes, a gente pode fazer aqui o 100 dividido por 2, 50. Olha lá para vocês verem, ficou do mesmo jeitinho, ó, 101 vezes 50, 101 vezes 50. S100 é igual a 5.050. Tranquilo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o assunto. Eu tentei ser o mais claro possível para que vocês também possam, de alguma forma, entender da onde surgiu essas fórmulas e assim facilitando para vocês, se em algum momento vocês esquecerem, né? Estou deixando na descrição do vídeo um link com uma lista de exercícios para que vocês possam treinar este assunto e em breve eu posto a resolução dessa lista, tá certo? Não esquece de deixar o like no vídeo, isso daí ajuda bastante o nosso canal. E é isso. Te vejo na nossa próxima aula.